Desde o princípio havia o Verbo, mas eu, inconjugável, sem rumo, à deriva, incapaz. Por isso o resgate foi surpreendente. A mudança, por outro lado, foi inevitável. Ainda à deriva, mas sua luz me guia. Ainda incapaz, mas sua mão me sustenta. A jornada culmina a luz, mas a luz não é o destino, é o ponto de partida. Graça para o caminho, uma minissérie de mensagens da Calvary. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui depois de algum tempo novamente para compartilhar a palavra com vocês. Essa série que é uma série muito abençoada, né? Então, nós já falamos sobre a graça que nos encontra, a graça que nos transforma e hoje a graça que nos sustenta. Amém? Gostaria de convidar a abrir a Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por esse louvor maravilhoso, por esse tempo, pela permissão do Senhor estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Eu oro, Senhor, que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo nos encontre nessa noite, Pai, que o Senhor conduza todo esse momento para que as nossas mentes, os nossos corações se voltem mais para Ti, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, conhecer mais a Tua palavra e, claro, conhecer, talvez não em plenitude, mas em partes daquilo que é a graça do Senhor que se manifesta sobre as nossas vidas. É isso que nós Te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu acho que todos nós que estamos aqui, em algum momento nos convertemos, vamos dizer assim. Nós passamos por um momento onde nós não acreditávamos, de certa forma, poderíamos falar que acreditamos, mas não acreditávamos, e a partir do momento nós nos convertemos. Cada um tem a sua história, cada um tem talvez algo para contar. E isso aconteceu para mim, essa conversão, né, que eu chamo que eu encontrei a Cristo, há mais ou menos 22 anos. E me convidaram para um retiro, né, cristão. Eu fui participar desse retiro. Desde então, naquele momento, Cristo me alcançou, me pegou de tal forma ali que eu nunca mais me afastei da igreja. E eu me converti em um contexto mais pentecostal, em uma outra igreja. E eu acredito que foi uma conversão genuína, realmente. Foi algo que meu coração ali foi tomado por Cristo de uma maneira intensa. Mas muita coisa muda na nossa caminhada. E eu posso dizer que existe uma vida cristã antes e uma vida cristã depois de nós compreendermos o que é a graça de Deus. Então, durante essas várias fases que eu passei na minha caminhada cristã, seja de frustração, de duvidar de Deus, de momentos que parece que eu não acreditava mais nele, depois eu acreditava de novo. Então, foi muitas coisas que passam na nossa mente, né, nessa caminhada. A fase que eu creio que eu estou agora, que já há alguns anos estou tentando compreender, é realmente a compreensão do que é a graça de Deus. Porque a vida sem compreender, eu não digo sem a graça, porque eu creio que eu já tinha a graça de Deus, mas eu não compreendia o que era a graça de Deus. A vida sem a compreensão da graça, mesmo que você a tenha, é uma vida muito triste. Porque é uma vida de acordar salvo e dormir condenado.
Basicamente era isso que acontecia comigo. Então, a partir do momento que eu me converti, comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a caminhar com Cristo, era muito difícil sustentar a minha salvação, e assim eu achava que eu fazia. Então, eu achava que realmente pelas minhas forças, pela minha santidade, eu conseguiria manter a minha salvação. Então é isso que eu falei, eu acordava salvo e dormia condenado. Porque quando chega no final do dia, se você olha para você, você sabe que você é um pecador. E você não consegue sustentar essa salvação pelas suas próprias forças. Então, a graça nos liberta de nós mesmos. Nos liberta de uma prisão, de um peso que nós carregamos quando nós não compreendemos, porque não existiu, não vai existir nenhum ser humano que possa sustentar a sua salvação. Isso é somente pela graça de Deus. E essa palavra, já tivemos aqui a graça que nos encontra, a graça que nos transforma. Eu não poderia falar sobre a graça que nos sustenta sem enfatizar como nós não somos autossuficientes. Nós precisamos e nós somos dependentes de Deus. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos lá para o início de tudo, onde Deus cria o ser humano no Éden, lá em Gênesis, o ser humano, ele já é dependente. Então, o ser humano é dependente de cuidado, de alimento, de proteção, de relacionamento. Foi lá em Gênesis mesmo que a palavra de Deus diz que não é bom que um homem esteja só, em Gênesis 2. Então, é importante, uma coisa muito importante a gente compreender, que a dependência de Deus não é uma consequência do pecado no Éden. Não é uma consequência da queda. Então, porque pode parecer que o homem estava lá, eles pecaram e a partir de então, o homem agora é dependente de Deus porque ele pecou. Não. Já estava desde o início no projeto de Deus, no propósito de Deus, o homem criado totalmente dependente de Deus. Então a autossuficiência nunca fez parte do ideal divino. Na verdade, a autossuficiência é algo que nasce com o pecado. Então a fragilidade humana é inegável. Nós olhamos para nós mesmos, uns para os outros, e a gente vê isso, que o corpo adoece, a mente se cansa, as emoções falham, a vida é limitada. Lá em Salmos, Deus diz: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Então a fragilidade do ser humano não é uma exceção, é a regra. Nós somos seres frágeis. Então a ilusão da autossuficiência nasce quando nós também ignoramos os nossos limites temporários. Quando nós vivemos como se não fôssemos nunca morrer. Como se nós fôssemos eternos nessa terra. Então nós achamos que realmente nós temos a capacidade de sustentar tudo isso. Então toda vez que nós olhamos para a autossuficiência, a Bíblia aponta isso como um engano. Então a Escritura é clara em confrontar essa ideia. Lá em Isaías está escrito, Isaías 5, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Em João diz, sem mim vocês nada podem fazer. Então, a autossuficiência não tem nada de virtude, ela é frequentemente associada ao orgulho, à cegueira espiritual e também à queda. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus na Bíblia, todo homem, toda figura relevante na Bíblia, que caminhou com Deus, que serviu a Deus, ele não tinha autossuficiência, ele era completamente dependente. Se a gente vê a história de Moisés, a história de Davi, a história de Elias, a história de Paulo, todos eles eram fracos e dependentes. Por maior que sejam eles, hoje para nós, como referência de homens de Deus. Então muitos de nós podemos pensar que a maturidade cristã se alcança quando nós nos tornamos, de certa forma, independentes de Deus. Então,
É mais ou menos quando nós comparamos isso com os nossos pais terrenos, né? Então, quando nossos pais nos têm, ele vai nos educando, vai nos alimentando, vai dando a direção, nós vamos crescendo e nós vamos ficando, de certa forma, independentes, né, dos nossos pais. Agora eu já consigo me alimentar sozinho, opa, agora eu já estou trabalhando, agora eu já posso sair de casa, agora eu já encontrei uma esposa, eu já formei uma família, então você se torna independente dos seus pais. Obrigado. Independente dos seus pais, e você já pode seguir a sua vida com as suas responsabilidades e resolvendo os seus próprios problemas. É assim que funciona, não é? Por mais que os nossos pais vão nos ajudar, mas a partir de um determinado momento, você é independente dos seus pais. E às vezes a gente acaba relacionando isso com Deus também. Nós nos convertemos, nós vamos aprendendo a Bíblia, nós vamos nos nutrindo da palavra, chega um determinado momento você fala, opa, eu já sei uma quantidade muito boa, então eu já não preciso mais tanto de Deus. Eu já posso seguir com as minhas próprias pernas. Então, a gente começa a achar que pelo muito conhecer, pelo tempo de oração, a gente realmente consegue sustentar alguma coisa. E a gente acha que a gente pode se afastar do Pai, assim como nós nos afastamos do nosso Pai terreno. E a gente acha que jantar na casa do Pai uma vez na semana é o suficiente. Então não é isso que nós fazemos muitas vezes. Eu já estou você pode dizer, não, você não conhece, eu já estou há 30, 40 anos, 50 anos. Todas as palavras da Bíblia eu já ouvi todas as mensagens. Quantas vezes você já ouviu do filho pródigo, né? Então, dezenas, centenas de vezes. Eu não preciso mais ouvir a palavra do filho pródigo, eu não preciso mais ouvir a palavra de Deus. Eu posso ler a Bíblia na minha casa, eu posso buscar sozinho. De vez em quando eu vou jantar na casa do meu pai. Eu venho aqui, me alimento e isso é o suficiente. Então, isso é um engano. Então, como que nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus? Uma das maneiras é a oração. A oração é a prática da dependência. Orar é admitir. Admitir o quê? Que nós não controlamos tudo, que não temos força suficiente, que precisamos de direção, de provisão e de sustento. Não é assim que diz na palavra de Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos sempre ir em oração a Deus. Se a gente fosse autossuficiente, a oração seria desnecessária. O fato de Jesus ensinar a gente a orar diariamente revela essa nossa dependência. E quem se acha muito independente de Deus, geralmente tem dificuldade com oração. Porque oração é reconhecer e admitir a nossa fraqueza. Uma outra maneira que nós olhamos para a palavra de Deus, que fala como nós somos dependentes, é dependentes uns dos outros. O encorajamento para a igreja é que a igreja seja um corpo. Muitas pessoas, é por isso que nós estamos aqui. Hoje, todos nós poderíamos assistir nas nossas casas o culto, né? Transmite, pego o meu celular, coloco na TV e assisto. Não, é importante, é fundamental que os irmãos não deixem de se reunir como corpo. Porque nós somos dependentes uns dos outros. E a negação final da autossuficiência é a cruz. Se o ser humano fosse capaz de se salvar, a cruz seria desnecessária. Em Romanos 5 diz, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Então, essa confissão final que nós somos totalmente dependentes dele, do Senhor, desde a criação do homem para todo sempre, para toda eternidade. Nós somos completamente dependentes de Deus e precisamos do seu sustento. Por mais dinheiro que você tenha, por mais saúde que você tenha, por mais perfeita que esteja a sua vida, entenda, sem Deus, sem Cristo, sem a sustentação divina, você não é nada, porque a vida é como um sopro. Amém? Dito isto, eu gostaria de voltar em 2 Coríntios 12, 7 a 9, gostaria de ler novamente. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olhando para essa carta que Paulo escreveu para Corinto, essa igreja estava sendo influenciada por muitos líderes, que Paulo, ironicamente, chama mais ou menos de superapóstolos. Por quê? Eles se vangloriavam da sua retórica, eles falavam muito bem, das suas experiências espirituais e da sua autoridade aparente, né? Somente aparente, porque autoridade de fato eles não tinham. Então Paulo, que era um dos principais líderes cristãos do primeiro século, viajou por muitas cidades, anunciou Jesus para os judeus, para não judeus, fundou igrejas, enfrentou oposição. Mas apesar disso tudo que Paulo fez, nem todos admiravam Paulo. Questionavam a legitimidade de Paulo pelo seu aparente sofrimento e fraqueza. Então, olha vocês, pelo menos eu tenho uma visão de Paulo muito forte. Quando eu olho para Paulo, eu vejo, esse homem é um homem forte de Deus. Esses líderes religiosos dessa época olhavam para Paulo e falavam: esse não é um líder espiritual, ele é fraco, porque ele tem fraquezas. Então, Paulo escreve essa carta também para responder essas críticas. Mas em um determinado momento, então, quando ele vai responder a isso, ele fala de algo muito pessoal, que normalmente ninguém gostaria de expor. Paulo começa a falar, então, ele fala sobre uma experiência espiritual que ele teve, extraordinária, no começo do capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele teve uma experiência ali que ele não conseguia nem descrever com palavras de tão maravilhosa que foi. E Paulo disse: eu poderia usar isso para me vangloriar, para me exaltar, para vocês entenderem como eu tenho autoridade espiritual. Mas Paulo decidiu falar sobre uma fraqueza. É muito difícil isso, né? A gente admitir as nossas fraquezas. E aqui o que Paulo chama de um espinho na carne. E esse espinho na carne, essa fraqueza, justamente foi dito que ele usaria para impedir que ele se exaltasse. Então Paulo, esse profeta que a gente conhece, esse homem de Deus maravilhoso, decide nesse momento essa carta expor a sua fraqueza. E ele fala então sobre um espinho na carne. A palavra de Deus não nos explica o que é o espinho na carne, o que era. Só diz que isso feria ele constantemente, limitava e o lembrava da sua fragilidade. Sabe, mas glória a Deus por ele não ter especificado qual é esse problema de Paulo, né? Porque nós somos muito literais com as coisas e provavelmente se tivesse descrito qual era o problema, nós acharíamos que isso só serviria para aquele problema específico. E aqui não, aqui está aberto. O espinho na carne alcança todos nós. Todos nós podemos ter um espinho na carne que nos acerta diariamente, rotineiramente, nos limita. Então, que essa oração de Paulo, isso que nós olhamos para Paulo, nós possamos transmitir isso para a nossa vida e entender que aqui cabe qualquer espinho, qualquer problema. Porque o que era esse espinho? Pode ser uma doença física, uma perseguição, pode ser oposição espiritual, limitação emocional, psicológica, qualquer doença, qualquer coisa que tenha atingido ele de uma forma que atrapalhasse, que limitava, que era algo ruim para ele. Então o ponto principal não era o que era, mas o que isso produzia. E esse espinho na carne a gente vai ver que produzia fraqueza, essa fraqueza contínua produzia uma dependência de Deus. E quando a gente olha para Paulo sobre o problema dele, ou quando a gente olha uns para os outros sobre os nossos problemas, quando alguém compartilha um problema com a gente, talvez na nossa cabeça a gente tenha a solução muito fácil para o problema do outro.
Porque o peso do seu problema é diferente para outra pessoa, né? Então, cada pessoa, talvez um problema que um irmão nosso tem, a gente olha e fala, se eu tivesse isso daí eu estava tranquilo, que isso daí eu resolveria fácil. Mas o meu problema é difícil. Então, os problemas, eles têm peso diferente para pessoas diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Nós temos circunstâncias de vidas completamente diferentes. Então, talvez, se Paulo contasse o problema dele para nós, nós diríamos, Paulo, você precisa ter uma mente mais positiva com relação a isso, que você vai resolver. Paulo, você precisa vencer esse problema, você tem que buscar a resposta dentro de você. Ou você precisa, Paulo, na verdade, de um grupo de apoio. Se você tiver um grupo de apoio, você vai conseguir sair disso. Ou você precisa de um remédio. Eu conheço um remédio que dá certo para isso, que vai te curar. Ou até mesmo, Paulo, o que te falta é fé, Paulo. Tua fé é pequena. Se você tiver mais fé, Deus vai te curar. Então, os problemas, os nossos espinhos na carne não são tão simples, né, meus irmãos? Nós precisamos fazer exatamente o que Paulo diz para fazer. Então, o que Paulo faz quando ele identifica esse espinho, ele faz o que ele falou lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo vocês levem oração com súplicas e agradecimentos ao Senhor. É isso que Paulo falou para Filipenses. E é isso que Paulo faz aqui. Então nós podemos imaginar Paulo, que viveu tudo o que viveu, que teve um encontro com Jesus, que foi arrebatado ao terceiro céu, teve essa visão maravilhosa de coisas indescritíveis. Aparece um espinho na carne, um problema na vida dele, uma enfermidade, alguma coisa. Paulo pensou, isso não é o problema, eu vou orar. Então Paulo, eu acho que de todos os problemas dele, ele falou, eu vou orar e isso vai sair de mim. Então Paulo ora e pela primeira vez nada acontece. Paulo pensa de novo, não aconteceu, eu vou orar novamente. Paulo ora pela segunda vez e então nada acontece. E Paulo então, vendo que nada aconteceu, ora por uma terceira vez, eu vou intensificar minha oração, vou fazer jejum, vou realmente me dedicar em oração para que Deus me liberte disso. E novamente, nada aconteceu. Por 3 vezes aqui a palavra de Deus diz que ele orou. Ou seja, a gente entende que ele se intensificou em oração para que isso fosse resolvido. Se dedicou em oração realmente. E não obteve resposta nenhuma favorável. Qual foi a resposta de Deus? Deus responde de uma maneira inesperada. Não foi uma explicação sobre o problema dele. Não foi uma promessa de que tudo ficaria mais fácil. Deus disse apenas, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é o suficiente. Essa foi a resposta de Paulo. Então, qual é a resposta de Deus para as nossas orações que não são respondidas? Porque muitas vezes nós paramos e pensamos, às vezes Paulo, que pecado eu cometi para estar passando por isso? Muitas vezes o mal que te aflige não tem consequência do pecado. Ou muitas vezes aquilo vai te levar para mais perto de Deus, que é o que aconteceu com Paulo. Então, quando aparentemente você estiver sofrendo por algo que não tem nenhuma justificativa, não tem explicação, e você não consegue sair disso, a resposta de Deus para você é: a minha graça é o suficiente. Então, graça aqui não é apenas perdão, mas é um poder sustentador. Spurgeon escreveu um texto muito profundo sobre isso. Gostaria de ler, que diz o seguinte: grandes tribulações revelam a grande força de Deus. Se você nunca sente conflitos internos e o afundamento da alma, você não conhece muito do poder sustentador de Deus. Mas se você desce até as profundezas da angústia da alma, até que o abismo ameace fechar a boca sobre você, e então
o Senhor cavalga em um querubim e voa. Sim, cavalga nas asas do vento e liberta sua alma, e o arrebata para o terceiro céu de deleite. Então você percebe a majestade da graça divina. Deve haver a fraqueza do homem sentida, reconhecida e lamentada, ou então a força do Filho de Deus nunca será aperfeiçoada em nós. Amém? Vou repetir esse final. Deve haver a fraqueza do homem sentida, reconhecida e lamentada, ou então a força do Filho de Deus nunca será aperfeiçoada em nós. Então, não é que você tem que sofrer uma enfermidade, ou você tem que ter a sua fraqueza reconhecida, para que o poder de Deus possa ser aperfeiçoado em você. Nós precisamos reconhecer, sentir e lamentar a nossa fraqueza diante de Deus. Então, o poder de Deus será aperfeiçoado em nós. E falando sobre essa graça, a graça que nos sustenta. Que graça é essa? Que diferença ela faz? Podemos pensar pelo menos em 3 coisas. A primeira delas. Primeiro, a graça não é um poder, uma força, não temos como descrever dessa forma. Mas ela está dizendo que Deus está favorável a você, favorável a nós. A sua aprovação de Deus está favorável a você. E existe uma promessa de cuidado. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que a graça está disponível sempre. Então, é uma graça dada gratuitamente em Jesus, e ela não pode ser tirada de nós porque nós tropeçamos ou caímos. Então, independente do que você esteja passando, a graça está disponível sempre. E uma terceira coisa, a graça é a própria força de Deus para nós, aonde ela transforma esse momento de fraqueza em um momento glorioso. Então, quando ele diz, a minha graça te basta, está dizendo, a minha graça é o suficiente para você agora. Não que vai ser no futuro ou que foi no passado. Agora, nesse momento, a graça é o suficiente agora. Para você, eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos. A graça é o suficiente para você agora, exatamente nessa situação, exatamente nesse momento, a graça te basta. Você não precisa melhorar para que a graça seja suficiente. A graça não será no futuro, a graça é suficiente para você agora. Dito isto, o que Paulo responde quando ele recebe essa resposta de Deus em oração, que a graça é o suficiente? Paulo diz, portanto, eu me gloriarei nas fraquezas. Então, isso é radicalmente contracultural, contra a lógica humana. Paulo não é um sadomasoquista, ele não é alguém que tem alegria em sentir dor, não é dessa forma. Mas Paulo diz algo surpreendente, dizendo, dito tudo isso, que Deus está dizendo que a graça dele me basta, então o que eu vou fazer? Eu vou me entristecer? Não. Eu vou usar esse poder de Deus para a minha vida e eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Então, muitos líderes estão por aí enfatizando, as suas glórias. Não, eu estou aqui enfatizando a minha fraqueza e dizendo que eu vou me gloriar na minha fraqueza. Como eu falei, não porque ele gosta da dor, mas porque ali ele experimentava a presença real de Cristo, repousando sobre ele. Só quem sofreu uma decepção muito grande e se dobrou aos pés de Cristo vai entender o que isso significa. Quando você está completamente decepcionado, seja com o que for, e você dobra os seus joelhos aos pés de Cristo, e você sente uma alegria inexplicável naquele momento, te confortando de tudo aquilo que aconteceu. Então, o Evangelho revela um Deus que age por meio de dependência, humildade e fraqueza. A história de Paulo não termina com Paulo livre de sofrimento, mas termina com Paulo sustentado,
seguindo viagem, continuando a anunciar Jesus. Paulo seguiu o seu objetivo, o seu propósito, ele não deixou com que suas fraquezas atrapalhassem isso. Então, nós precisamos também olhar para as nossas fraquezas. Você acha mesmo, meus irmãos, se eu olhasse para as minhas fraquezas, eu subiria aqui para pregar para vocês? É só porque a graça de Deus me sustenta que eu estou aqui. Não porque eu seja melhor que vocês, mas é porque pela graça de Deus, Ele nos usa, meus irmãos. Nos usa para pegar a palavra dEle. Então Paulo estava frágil, mas não abandonado. Limitado, mas cheio de graça. Amém? O que eu quero deixar para vocês nessa noite é isso, e dizer que se você tem orado muito por alguma situação e a resposta de Deus tem sido talvez o silêncio, entenda essa mensagem, que a graça de Deus te basta. Então, se você está com um problema gravíssimo na tua família, e é claro, você tem que fazer tudo para lutar por ela, para restaurar ela, seja o que for, mas se nada der jeito, não acabou para você. Entenda que a graça de Deus te é suficiente. Se você estiver lutando pela sua saúde, e você já fez de tudo, e você entende que não tem mais o que fazer, e a gente vai orar, vai continuar orando, e vai orar pela cura, e vai pedir a Deus, mas saiba que se nenhuma resposta vier, a resposta é a graça de Deus, é o suficiente. Então que você leve isso para a tua vida de oração e entenda que a resposta de Deus está aqui, para todas as orações. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé para a gente orar? Amém, Senhor. Deus, não é fácil dizer, mas nós, em obediência, com o coração diante do Senhor, nós dizemos: a tua graça nos basta, Senhor. Que essa possa ser a realidade das nossas vidas, dessa igreja, Pai. Que a palavra de Deus possa encontrar os corações e repousar sobre elas. E essa possa ser a nossa oração nessa noite. Sem pedidos, meu Deus, sem exigências do Senhor, mas somente dizer, Senhor, que a tua graça nos basta. Ela é o suficiente para nós. Nós estamos aprendendo, Deus, a servir o Senhor, a caminhar contigo e a deixar toda a nossa vida entregue nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor nos ajude nas nossas ansiedades, nas nossas aflições, nas nossas feridas, esses espinhos na carne que nos afligem diariamente, que o Senhor possa realmente nos confortar com a tua graça, nos sustentar, nos levar, meu Deus, cada vez mais para mais próximo de Ti, entendendo a nossa dependência do Senhor, que não somos nada sem Ti, não podemos fazer nada sem o Senhor. Sabemos que a nossa vida é como um sopro que passa tão rápido, e sem o Senhor nada nós podemos fazer e não podemos realmente fazer nada de bom, Pai. Que a Tua bondade inunde esse lugar, que a Tua bondade nos alcance, o Teu amor alcance a todos aqui, que nós possamos realmente entregar totalmente, 100% a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai.